pessoas! Voltei pro canal do dono para poder responder as perguntas lá do Instagram. Se você não nos segue ainda, vai lá seguir. Vou deixar aqui o arroba do dono, porque eu perdi o meu Instagram, mas isso é história para outro vídeo. E coloquei caixinha anônima lá. E as melhores eu deixei para responder aqui no YouTube. Então vamos lá ver essas respostas. O dono tá aqui do lado. Eu pedi pra ele ficar aqui para ele fazer uma participação, porque ele sempre vem com aquela parte polida, técnica que vocês adoram. Então vamos lá para a primeira pergunta. Estou vivendo uma indecisão, Nina. Tenho meu ex-dono e às vezes tenho uma recaída. Mas agora pareceu uma pessoa bem bacana. Mas ainda gosto do ex. O que fazer? Olha, gente, vocês se enfiam em cada enrascada e depois vocês vêm pedir conselho pra mim, né? Depois que a coisa já tá toda feita, toda cagada, aí vocês vêm aqui me pedir um conselho. Ó, eu não vejo nada contra, tá? Interagir com o ex, aquelas recaídas, aproveitar um pouco. Eu sou muito tranquila com essa parte. Porém, contudo, todavia, já diz o nome, ele é um ex. E se não tem nenhuma chance de voltar, eu acho, minha opinião, que você devia dar uma chance para essa nova pessoa, ver do que ele é feito, ver se é uma pessoa bacana, porque quem vive de passado é museu, né? Então, bora pra frente. E o senhor, Fera? O que o senhor acha? Ela continua ali nas recaídas com o ex? Seria eu ficaria de avulsa com o ex? Ou ela dá uma chance pra nova pessoa? Depende. Bom, você sabe que novos horizontes, né, novas possibilidades sempre... Eu acho. Mas, então, bora pra tentativa, né? Se a pergunta fosse, Nina, você ficaria com o ex ou você tentaria um novo? Eu ficaria com o ex, porque eu ficaria com o dono, fazendo avulsa de boinha. Como são avulsas, ainda se aparecer uma coisa melhor... Pode fazer avulsa com os dois também, né? Você não perde nada, né? É só diversão, né? Só aproveitando. Não me cancelem, tá? Dominador pode ter qualquer fetiche, Nina? Digo isso porque estou conhecendo um top e ele diz que tem fetiche de, na hora do sexo, a submissa ficar em cima dele, tendo um certo, entre aspas, controle. Ai, Deus. Oh, eu acho sim. Opinião de Nina, por favor, minha opinião, minha visão, tá? O dominante, enquanto pessoa, ele pode sim ter qualquer fetiche, gente. Ele não deve colocar seus fetiches, aflorar seus fetiches que apontem para um sinal de submissão, porque isso jogaria na vala a base da relação, que é a hierarquia, né? Existem fetiches que ele pode aflorar fora da relação de poder. Até porque esse mundo é vasto, é amplo e as pessoas podem navegar pelo universo que quiserem. Então ele, enquanto dominador, ele não tem o direito, em minha modesta opinião, de pôr para fora fetiches que vão acabar com os estímulos do seu parceiro submisso em relação a ele, que vão botar a sua autoridade em risco. Mas nada o impede de fazer essas atividades extracurriculares assim com outras pessoas, né? Tem o direito de fazer o que quer, de ser feliz, sim, mas ele não tem o direito de, no caso de dar atenção à sua própria felicidade, escangalhar com a felicidade do outro. seu. Tem que tomar muito cuidado com essa questão. Eu concordo muito com o Dom, muito assim. Pode, mas assim, você tem que tomar cuidado, porque quando você lida com uma relação de hierarquia, o que vale para o nosso lado também vale para o outro lado. A hierarquia é algo muito subjetivo, é muito fácil de se perder ali nas brincadeiras, nos fetiches, nas sessões ou o nome que você queira dar. Então é muito fácil ela se perder no meio do processo. Por isso que a gente fala que pode, mas você precisa fazer com o seu parceiro submisso, a sua parceira submissa, sabe? É nesse sentido, você tem que tomar muito cuidado. Depois, tem alguns fetiches, eu vou dar um exemplo aqui fácil para vocês entenderem. Ah, Nina, que eu já recebi muito essa questão. Ah, Nina, mas o dominante pode gostar de podolatria? Porque a podolatria hoje em dia é visto muito como os submissos
fazendo, né? Mas isso é um erro. É um Um erro. engano. Não é o que, é o como. Então ele pode sim, né? Consumir. É uma boa palavra, Porque Dó. o dominante não adora nada. Ele além consome. dele mesmo. É uma boa palavra, Dó. Mas como que ele vai fazer isso? E aí o dono sempre fala, ele sempre dá esse exemplo e eu acho maravilhoso. Pega a submissa, amarra ela todinha e coloca ela De cabeça pra baixo. A gente Pendura. brinca, pendura, bota ela, coloca E vai ela. lá se alimentar dos pés dela. Exato. Então, se o indivíduo curte cotovelos, mãos, são preferências. A questão é, o que o dominador não deve fazer é se ajoelhar para consumir o pezinho da sua submissa. O problema não é, se ele gosta de beijar pés, ora bolas, ele pode pegar o pé, prende ela todinha, como estaria beijando a boca, a cabeça, o cotovelo, o joelho, ele beija o pé e tudo bem. O problema é o beijar os pés com os pés no chão e ele se ajoelhando, rastejando para ela. Isso é uma coisa que afeta a questão da hierarquia. Essa sempre tem, eu não sei o que acontece, mas vamos lá. Eu sei que não gosta do assunto, Nina, mas preciso da sua opinião sincera. Adoro quando as pessoas falam assim, quero sua opinião sincera. Sou a segunda posse do dono, estamos bem e felizes. Me dou bem com a outra posse, sem maiores interações. Agora ele está negociando com uma terceira. E estou com ciúmes, pois vejo uma diferença de comportamento. Acha que é coisa da minha cabeça ou realmente pode estar acontecendo? Tenho medo de estar misturando as coisas. Irmã de coleira. É o assunto que sempre rende e nunca pode faltar aqui, né? Eu sempre falo para as meninas que essa questão dos ciúmes, as pessoas falam muito mal de ciúmes, mas o ciúmes, ele é um bom alerta quando você tem a cabeça no lugar e entende como funciona. Então, o ciúmes, ele aparece quando você está insegura, quando você está com medo de alguma coisa. Claro que a gente se perde nisso e a gente, às vezes, fantasia demais e fica com medo demais e insegura demais, tá? Por isso que é importante você ter esse autoconhecimento e saber reconhecer quando você está surtando, quando é coisa da sua cabeça e quando realmente você está insegura e com medo porque está acontecendo alguma coisa. Então você tem que observar se está acontecendo alguma coisa. No caso da nossa amiga, está acontecendo alguma coisa. Ela viu uma mudança de comportamento que o dominante está tendo, ou seja, ele está tratando as duas posses que ele já tem de uma forma diferente desta que está chegando. Logo, ela não está surtando. Logo, minha amiga, não é coisa da sua cabeça. Realmente está acontecendo alguma coisa. Agora, entra o seu jeitinho particular de encarar as coisas, da sua... o quanto você aguenta, o quanto você tolera certas situações, tá? E isso é muito particular, isso não tem um certo ou um errado, tá? Eu, Nina, a minha tolerância é muito pequena para esse tipo de coisa, porque eu acho, sim, que um dominante pode, sim, ter quantas posses ele quiser, merecer e der conta, como diz o dono há muito tempo. Só que ele não pode mudar o comportamento dele por conta de alguém que chegue ou alguém que sai também. Então, eu acho que ele tem que se manter numa linha, ele tem que ser a constante, ele não pode mudar. É uma escolha dele ter várias parceiras, logo ele tem que dar conta e continuar com o seu comportamento, independentemente de quantas pessoas ele tenha. Eu, Nina, eu não toleraria esse tipo de coisa, porque se ele muda por ela, vai mudar por uma quarta, por uma quinta, enfim. E eu, Nina, não estou disposta a ficar com um dominante inconstante, que ele muda por conta de terceiros. Então não serviria para mim. Mas isso é muito particular, é uma questão de gosto. Você tem que saber o seu grau de tolerância com essa situação. Olha, eu acho que o ciúme faz parte, né? Assim, é um sentimento, assim como amor, assim como inveja, assim como raiva, aqueles sentimentos nucleares, aqueles sentimentos que fazem parte da base e que você não os controla. Só que, da mesma forma que todos os sentimentos, algumas pessoas têm uma certa tendência a tê-los mais exacerbados por alguns motivos, né? Então, se uma pessoa tem
baixa autoestima, uma carência muito grande, então ela vai tender a se apaixonar mais facilmente, indo por um caminho ruim, que é o da dependência emocional. E o ciúme, da mesma forma, nessas pessoas que têm uma insegurança muito forte, também isso vai ter o ciúme com uma forma exacerbada. Então, uma pessoa comum que o ciúme é aquele sinal que você citou, tem alguma coisa errada, né? Não estou fazendo direito, o meu parceiro não está sendo eficiente no quesito me dar segurança na relação. Então o ciúme aparece como um alerta. Numa pessoa que já tem uma coisa mais sabotada na sua psique, Sim. nessa área, uma pessoa que tem um alto nível de insegurança e também baixa autoestima, etc., vai ter o ciúme já à flor da pele, vai começar a ver chifre em cabeça de cavalo, etc. E aí o ciúme começa a atuar de forma corrosiva, é muito ruim para qualquer relação. O ciúme doentio é uma das piores coisas que existe. Então, para essas pessoas, eu recomendo um psicólogo, tratamento profissional adequado. Agora, para as pessoas normais que sentem o ciúme normal, o que eu recomendo sempre é a boa e velha conversa. Então, se você está sentindo um sintoma qualquer, olha, não estou confortável porque o senhor está negociando com uma outra pessoa e essa outra pessoa, eu estou notando um tratamento diferente, então sempre conversa. Você vai descobrir naquele momento, inclusive, que você está com o parceiro errado e é o momento de procurar outro parceiro dominante para fazer parte do reino dele, para seguir. Eu acho. Estou com o meu dono e ele é incrível. Eu amo ele e sinto feliz. Mas ele não quer ser mais que um play partner, menina. Eu já disse que quero mais. E ele disse que preciso ter calma, que quem sabe isso mude. Mas tenho medo de esperar e ela não mudar a situação, né? Ele tá fazendo o papel dele. Ele está deixando absolutamente claro pra você quais são as expectativas dele no momento. E que, como toda e qualquer situação, pode mudar. Esse pode entra na mesma questão da outra pergunta. Qual é o seu grau de tolerância? O quanto você está disposta a esperar, a investir nessa relação? Para um pode, né? E pode ser que aconteça, como pode ser que não. Pode ser que você seja uma play partner para sempre. É isso que você quer para você? É isso que você deseja para sua vida? Eu acho que a palavra expectativas está ligado nisso. Quando você tem expectativas que algo aconteça, tipo, jogo na loteria e tem a expectativa de ganhar. Então, expectativa não é algo ligado diretamente a uma certeza. Então, você tem que avaliar o grau, né, de incerteza que traz aguenta nesse bojo. Então, quando você conhece uma pessoa, antes de se meter numa relação, antes de ter uma relação de poder com ela, é interessante que você alinhe as expectativas. O que eu espero dessa relação. Agora, se você perceber que a pessoa está te gerando expectativas de uma loteria, de ganhar na Sena, que é uma coisa muito difícil de acontecer, aí você realmente faz uma escolha. Se você entra nisso, está entrando por conta e risco. Qual é o seu grau de tolerância? O que você quer para você? Essa é a pergunta que você tem que se fazer. Como perceber que gosto de ser submissa? Eu amo sexo com pegada, mas não curto isso fora da cama. Tem algum fator comum para toda submissa? Gostar de se submeter. Veja, hoje a gente não tem uma definição sobre o quanto você tem que gostar disso para você ser submisso ou não. E haverão os menos flexíveis que dirão que não. Por quê? Porque já existe o universo dos fetiches, onde você tem esse sexo de pegada que você está relatando. Então, depende do que você considera para você, do que faz sentido para você. E haverão aqueles, como eu, que têm um pensamento intermediário, que acham que seres humanos são complexos e, de repente, uma pessoa não saiu da cama para se submeter fora dela por falta de um parceiro. Sim. Dada a realidade de que faltam parceiros dominantes. Aí a gente começa a entrar nas questões particulares. Então tem essa situação do dono, tem a situação de que você não pode viver isso fora da cama, você só consegue viver isso fora da cama, ou dentro da cama, desculpe. Então tem algumas situações que a gente tem que analisar caso a caso.
é complicado a gente falar de uma forma geral nessa questão específica, tá bom? Então, veja aí o que serve para você, o que tem lógica e o que você se considera, que no final das contas é o mais importante, é o que você acha sobre si mesmo e não o que os outros definem para você. Vocês acham que muitas pessoas têm dificuldade em entender o que vocês defendem por conta de só imaginarem um circuito de sessão? Então fica complexo visualizar algo diferente disso? Pergunta boa essa. Com certeza. Primeiro, vamos começar aí falando sobre o que a gente defende, para ficar mais clara a questão. Essa é uma pessoa que já nos segue, mas você aí do outro lado pode não nos seguir e não conhecer o que a gente defende basicamente. Nós defendemos que uma relação de poder pode sim ser vivida fora da cama, fora da sessão, fora da masmorra. Nós defendemos uma relação de hierarquia funcional e feliz no dia a dia, ou como o pessoal aí do BDSM, das relações de poder, conhece, como sendo uma relação 24/7. Defendemos estudo, defendemos sanidade, defendemos acima de tudo e qualquer coisa a consensualidade. Então são algumas coisas que a gente defende e que para alguns é muito lógico e faz muito sentido e para outros nem tanto. E aí o que a pessoa está se referindo é que hoje tem muita resistência ainda de algumas pessoas em entenderem quando a gente fala sobre uma relação vivida fora da cama. Porque para elas só conseguem visualizar o chicote, o spanking, a submissa nua de joelhos. Eles não conseguem conceber, entender que relação de poder não é só sobre isso. Tem isso também, é muito divertido, é muito gostoso e tá tudo bem, mas não é só sobre isso, tem muito além disso. Eu e o Dona, a gente brinca que às vezes é difícil a gente explicar as coisas, como é difícil explicar para uma criança matemática. Quando ela está aprendendo matemática, ela consegue entender bem 1 mais 1, né? Mas aí quando você começa a explicar divisão, multiplicação, a criança ela não consegue conceber aquilo. Ela não entra. Então é a mesma coisa com algumas pessoas. No fim, né? Como é que eles vão entender física quântica se nem passaram pela tabuada ainda? Entendeu? Então, sim, eu concordo com você. É difícil para algumas pessoas conseguirem entender o que a gente fala. E tá tudo bem, porque a gente não fala para todo mundo, assim, no sentido de querer convencer a todo mundo. Tá tudo bem. Mas é complexo quando as pessoas, elas questionam o que a gente faz, sendo que elas nem vivem disso, elas nem sabem do que a gente está falando. A gente está tentando explicar uma coisa para elas que elas nem fazem ideia. A maioria esmagadora que vive isso, pelo menos de forma pública, faz isso no fim de semana. A sua parceira, o seu parceiro submisso não mora junto. Essas situações são raras e ainda assim, mesmo as que não são visíveis, são muito poucas. Então, eu e Nina, como parceiros, resolvemos dar uma referência. Então, sim, eu concordo com você. Algumas pessoas têm dificuldade e uma resistência em entender o que a gente fala, porque para eles o único formato válido e possível é aqueles que eles vivem. Ou seja, um BDSM, uma relação de poder, vivida aos sábados no motel das 2 às 6. E aí, para encerrar, eu deixei essa pergunta, porque eu acho que ela é bem pertinente e é bem bacana. Qual a maior dificuldade que vê no meio hoje em dia? A preguiça que os dominantes têm de estudar. Esse é o fator que eu vejo mais difícil, tá? As submissas, elas correm atrás, elas querem entender, elas querem ser boas, elas querem estar com autoestima no lugar, autoconhecimento, querem entender como funcionam as práticas, as dinâmicas. Elas procuram isso porque elas querem ser as melhores para os seus dominantes. Enquanto os dominantes não fazem o mesmo processo. Eles não estudam, eles não têm autoconhecimento, eles não sabem o que estão fazendo. Ah, Nina, mas isso é um achismo seu. Quem dera que fosse. A maior prova disso é os prints que a gente recebe, os comentários, o
próprio comportamento que vocês observam aí dos dominantes em grupos. Então, é muito complexo essa questão. Eles não veem a necessidade de melhorar. Eles não veem a necessidade de conhecer esse universo e proporcionar para sua parceira o melhor dele. Ele não vê essa necessidade. Então, hoje eu vejo como sendo a maior dificuldade essa questão do dominante. Por quê? O dominante é quem vai liderar. É ele que vai estar na frente da relação, é ele que vai estar controlando a prática. Eu não entendo o porquê que eles têm essa resistência. Eles vão lá, vão no YouTube, vão em grupos, no Instagram, pegam meia dúzia de informações aqui e ali e pronto, sou um dominante. E aí causam sensações no outro, porque aí eles vão, criam essa expectativa na parte que se submete de que eles são dominantes. E aí, quando eles começam a interagir, ainda de forma rasa, numa conversa, tá? Não chega nem lá na prática. Eles já começam a decepcionar, a ter comportamentos claros de pessoas que não entenderam o que está acontecendo, como funciona o universo das relações de poder. E eu vejo cada vez mais, já falei isso aqui mais de uma vez, as submissas, elas estão as de qualidade. Essas que estudam, que procuram, que querem uma relação consistente, ou mesmo as avulseiras aí, né, que a gente chama. Avulseiras é ótimo. É ótimo, que querem viver de avulsas, mas isso não significa que elas querem um dominante ruim. Então, todas essas submissas que gostam de viver de avulsa, de play-partner, ou pensam em ser uma relação de posse, esse grupo que estuda, que é consistente, que quer conhecimento, cada vez mais elas buscam esse parceiro fora das relações de poder. Por quê? Porque eles não vêm com esses vícios. O estudo é importante para todo mundo. E quanto à questão do dominante em específico no estudar, é impressionante, são poucos e essa meia dúzia de 3 ou 4 que existem aí teimam em não estudar, teimam em ter preguiça. Por isso que há uma enormidade de submissas em relação à quantidade de dominantes. Bora estudar, pessoas, tanto submissas quanto dominantes aí, bora se mexer. E assim a gente encerra esse vídeo sobre perguntas e respostas lá do Instagram. Vou deixar mais uma vez aqui em algum lugar o arroba do Instagram para vocês seguirem a gente. Não esqueçam também de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder o conteúdo que a gente vai postando aqui para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, já sabem, é só procurar a gente pelos directs ou deixe sua mensagem aqui também que a gente sempre responde, tá bom? E até o próximo vídeo.